E aí, galera sensacional, estamos aqui para mais uma aula do nosso super curso e hoje uma aula sobre tipos de predicado. Nós já estudamos os tipos de sujeito, então fala para mim quais são os tipos de sujeito. Simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, são os 5 tipos de sujeito. Agora, a gente vai falar sobre os 3 tipos de predicado. Ou um predicado é verbal, ou um predicado é nominal, ou então esse predicado será verbo nominal. O predicado verbal é aquele predicado que indica uma determinada ação. Ele vai indicar uma ação e ele vai ter um verbo de sentido, um verbo que tenha sentido em si. Esse verbo ele é chamado de verbo transitivo, é uma possibilidade, ou então é um verbo chamado de verbo intransitivo, ok? Então lembra disso. O predicado verbal é aquele predicado que indica uma sensacional. Agora olha o exemplo. Os meus pais viajaram. Vamos relembrar um pouquinho do sujeito. Qual é o verbo dessa frase? Exatamente. Quem é que viajou? Os meus pais. Cara, isso é o sujeito da oração. Encontrado o sujeito, todo o resto é o predicado. Vou repetir. Encontrado o sujeito, todo o resto é o predicado. Então o predicado aqui é viajaram. Viajar indica uma ação, sim ou não? Se viajar indica uma ação, esse predicado é um predicado verbal. Vamos para um outro exemplo de predicado verbal. A menina chegou. Quem é que chegou? A menina. A menina é o que da oração? É o sujeito. E chegou é o que? O predicado. Esse sujeito, ele tem um tipo. Inclusive, é um sujeito simples. O predicado também tem um tipo, que pode ser o quê? Verbal, nominal ou ainda predicado verbo nominal. Chegar indica uma ação, sim ou não? Indica. Então, este predicado realmente é um predicado verbal. Eu estou sendo claro para você? Agora, olha isso aqui que eu vou te dizer. Nem sempre esta ação é uma ação que necessariamente vai indicar um aspecto aí de andar, de caminhar, de nadar ou coisa do gênero. Por exemplo, se eu dissesse para você, Neto tem 4 filhos. Quando eu digo Neto tem 4 filhos, ter filho também é uma ação. Se eu dissesse, por um exemplo, Pedro está em casa. Estar em casa é a ação de permanecer, de ficar em casa. Está entendido? Está sendo claro para você? Não necessariamente essa ação é uma ação tipo correr, essa ação é pular. Não precisa ser assim necessariamente, mas vai ser uma determinada ação. A oposição a isso é o chamado predicado nominal. No predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo. O núcleo do predicado é o verbo. No predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome. Então, eu tenho que ter necessariamente um verbo chamado de verbo de ligação. Repete comigo. Verbo de quê? Massa. Então aqui o verbo ou é transitivo ou é intransitivo. Aqui o verbo é de ligação. E eu preciso ter também um predicativo. E o que é esse predicativo? É a qualidade ou o defeito de alguma coisa. Rodrigo é magro. Magro é uma qualidade, uma característica de Rodrigo. Magro, portanto, é um predicativo. Esse predicativo é a função sintática. Morfologicamente, ele é sempre um adjetivo. Morfologicamente, ele sempre é um adjetivo. Certo? Então vamos lá. Olha a frase. O professor é estressado. Qual é o verbo daqui? Massa. É o verbo. Quem é que é estressado? O professor, portanto, é o sujeito da oração. É estressado, é o predicado dessa oração. O sujeito é simples porque eu só tenho um núcleo.
E o predicado? É estressado. Você acha que isso indica uma ação? Eu acho que não. Tanto é que eu tenho esse que é um verbo de ligação. Cara, olha isso que eu já lhe expliquei em outras aulas, mas vou lhe explicar novamente. O verbo de ligação são os verbos ser e estar, ou qualquer verbo da língua portuguesa que possa ser substituído por ser e estar. Mas para ser um verbo de ligação, eu tenho que ter um predicativo, eu tenho que ter uma qualidade. E qual é a qualidade daqui? Estressado. Então, estressado é uma qualidade, é uma característica do professor. Portanto, é um predicado chamado de predicado nominal. Eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Show de bola? Sensacional, gente. Vamos lá, então. Agora, Ana está feliz. Qual é o verbo daqui? Está. Quem é que está feliz? Ana. Sujeito. Está feliz é o predicado. Está indica uma ação? Não. Observe. Verbo de ligação. Ser ou está. Ou qualquer verbo que possa ser substituído por ser, está. Olha, aqui, feliz, portanto, é uma característica de Ana. Portanto, é um predicativo. É uma qualidade. É um predicativo do sujeito. Deixe-me acrescentar um detalhe para você. Suponha que eu tenha o seguinte, olha, Ana anda, olha só, Ana anda estressada. Quando eu digo Ana anda estressada, observe que esse Ana anda estressada não está no sentido literalmente de andar, de deslocar-se. É como se eu dissesse, Ana está estressada. Então, esse anda daqui também vai ser chamado de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? São os verbos ser ou estar, ou qualquer verbo que possa ser substituído por ser ou estar. Sensacional? Seja ele qual for. Galera, no predicado verbo nominal, eu quero lhe ensinar um super macete. Eu imagino que já ficou claro para você que o predicado verbal é aquele que indica uma ação. Já ficou claro para você que o predicado nominal é aquele que tem uma qualidade, um predicativo. Então aqui no verbo nominal eu terei uma ação mais um predicativo. É isso que as gramáticas dirão. Mas isso aqui é muito mais do que um curso. Isso aqui é o português sensacional. Então lembre-se disso. O predicado verbo nominal é aquele que vai encaixar nele essa estrutura. E ele estava. Ou e ela estava. Vamos lá comigo. Os meus pais viajaram estressados. Qual é o verbo dessa frase, meu querido aprovado? Quem é que viajou? Os meus pais. Que é o que da oração? Muito bem. Viajaram estressados é o predicado. E esse predicado pode ser verbal, nominal ou pode ser um predicado verbo nominal. O que é que eu vou fazer? Antes da qualidade, eu vou encaixar e ele estava, e ela estava, e eles estavam, e elas estavam. Ó, os meus pais viajaram e eles estavam estressados. Encaixa, dá certo. E eles estavam estressados. Sim, então é predicado verbo nominal. Sensacional. Viajar é uma ação e estressado é uma qualidade do sujeito. Em outras palavras, é um predicativo do sujeito. Aqui também eu tenho um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. Você pode até dizer para a pessoa que você ama, seu namorado, sua namorada,
seu pai, sua mãe. Nossa, amor, como você é uma pessoa cheia de predicativos. O que é que você está dizendo? Que é uma pessoa cheia de qualidades, mas também com alguns defeitos. Ó, aqui, a menina chegou empolgada. Qual é o verbo? Quem é que chegou? A menina é o sujeito da oração. Sujeito simples, diga-se de passagem. Chegou empolgada é uma ação e eu tenho uma qualidade. Lembra do macete? Predicado verbal é aquele que indica uma ação. Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação mais um predicativo. E o verbo nominal, e ela estava, e ele estava. A menina chegou. E ela estava empolgada. Dá certo? Predicado, verbo nominal. Sensacional, gente. Aqui, ó, é a qualidade da menina. O grau mais difícil, tipo assim, a NASA vai fazer uma prova para astronauta. A prova mais difícil que pode acontecer é essa daqui, que eu vou colocar para vocês. Mas a essa altura você já não teria dificuldade de maneira nenhuma. Ó, comi um almoço regional. Comer é uma ação. Concorda comigo? Quem é que comeu? Aqui não aparece sujeito, o sujeito está oculto. Então isso aqui tudinho é o predicado. Comi um almoço regional. Isso aqui tudo é o predicado. Aqui eu tenho uma ação, que é a ação de comer. Além dessa ação, eu tenho uma qualidade que é regional. Me diga se dá certo. Comi um almoço e ele estava regional. Dá certo? Não. Porque esse regional funciona como um adjunto adnominal e não um predicativo. Como assim, Rodrigo? É uma característica inerente a ele. Ele não se torna. O que é regional é sempre regional. O predicativo, nesses casos, são características transitórias. Vamos lá. Comi um almoço quente. Comi um almoço e ele estava quente. Eu tenho aqui uma ação e aqui eu tenho uma característica do almoço. Eu tenho um predicativo do objeto. Não é mais do sujeito, ó. É uma característica do almoço que é o objeto. Então, é um predicativo do objeto. Sensacional? Vamos para baixo para ver se você entendeu bem. Bebemos água mineral. Beber é uma ação? Sim. Então aqui ou vai ser um predicado verbo nominal ou vai ser um predicado verbal. Nominal não pode ser, porque o nominal teria que ter um verbo de ligação. E beber é uma ação. Bebemos água e ela estava mineral. Dá certo? Não. Não queira modificar o macete que eu criei. Ah, Rodrigo, mas dá certo. Bebemos água e ela é mineral. Mas não é e ela é mineral, é e ela estava mineral. Certo? Então, se é bebemos água e ela estava mineral, não dá certo, isso é um adjunto adnominal. E esse predicado daqui e esse predicado daqui são predicados meramente verbais, porque não tem uma ação mais um predicativo. Agora, comi um almoço e ele estava quente. Esse quente é um predicativo e aqui eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho uma ação mais um predicativo. Predicado verbo nominal é ação mais predicativo. Seja um predicativo do sujeito, seja um predicativo do objeto. Seja uma qualidade do sujeito, seja uma qualidade do objeto. Bebemos água gelada. Bebemos água e ela estava gelada. Dá certo para você? Ok. Então, ó, gelada
é uma característica da água, é um predicativo e ela estava. Então esse predicado é um predicado verbo nominal, porque eu tenho uma ação mais uma qualidade, mais um predicativo. Cara, esse momento é o momento agora de você parar, fazer um resuminho dessa aula daqui e partir para as questões. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro nosso aqui. Se você puder divulgar o Português Sensacional para um amigo, eu ficarei extremamente grato, para que a gente possa ampliar o conhecimento em língua portuguesa em todo o Brasil. Se você puder, inclusive, postar uma foto no seu Instagram e marcar a gente divulgando, eu também ficarei extremamente grato. Um abraço e até a próxima aula aqui no Português Sensacional.